Pessoal, bem-vindos ao canal Droga e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e tenho uma especialização na área de políticas sobre drogas. Por conta disso, nós criamos esse canal para conversar com as pessoas a respeito da política sobre drogas, sobre a questão da dependência química e principalmente a questão da saúde mental. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo, que vai falar conosco sobre essa questão da saúde mental e a sua relação com a política sobre drogas e a questão da dependência química. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e, por favor, se apresente aqui para o nosso pessoal saber exatamente quem é o Rodrigo. Olá, Gleuda, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo canal, pela iniciativa. Iniciativas como essa são mais do que bem-vindas e necessárias para falar da questão da saúde mental e da política de álcool e drogas nesse momento do país, nesse momento histórico, né? Eu sou o Rodrigo, né? Como você mencionou, eu sou médico psiquiatra. Rodrigo Fonseca, né? Eu não falei seu sobrenome, né, Rodrigo? Rodrigo Fonseca Martins Leite. Eu sou psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do HC. Eu fiz mestrado em Políticas e Serviços de Saúde Mental na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Atualmente eu sou diretor de Relações Institucionais do Instituto de Psiquiatria do HC e coordeno um curso de medicina no Centro Universitário Jaguariúna, na Unifage. Fui coordenador de saúde mental também em 2017, no ano que eu conheci a Gleuda, e a gente teve uma experiência bem intensa naquele ano, né? Foi. Início de mudança de governo, né? Sem dúvida, foi bem delicado aquele período. Mas foi um aprendizado muito grande. Foi. Que, na verdade, você iniciou a coordenação da saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde, né? E eu estava, à época, no governo do estado, na coordenação do programa estadual, né? E foi ali que começou a implantar o programa municipal e com todos os seus desafios de início de programas e as suas interfaces, né? Então, foi um momento bem, vamos assim, bem rico de aprendizados mútuos, né, Rodrigo? Para não falar outras coisas. Rico de aprendizado é o que fica, né, na memória, né? Então, tá bom. Não, e tem coisas que são legais que acontecem, né? Uma delas, claro, foi conhecer você, né? A Arlete também, né? Que também estava na saúde mental, né? Não, estava na saúde regional ali, né? Estava na Coordenadoria Centro, né? Foi um time muito bom que a gente pegou ali no centro, muito bom mesmo. Foi. E que desafios enormes, né? Então, realmente eu sou muito grata, né? Passar por essas experiências e conhecer pessoas assim tão dedicadas, tão vocacionadas, né? Por algumas causas que eu falo que são ativistas da área pública e da área, né? De políticas públicas, né? A gente precisa, né? De pessoas assim. E o canal tem um pouco esse objetivo, né? Trazer essas pessoas aqui para que os outros conheçam, para que as pessoas saibam nos bastidores quanta gente está fazendo alguma coisa e está fazendo coisas que de fato são relevantes para a área pública, né? Principalmente na questão da saúde mental, né? Que é tão cheia de polêmicas, tão cheia de dedos, né? Acho que é bom a gente mostrar mesmo o que a gente faz, né, nessa área. E por isso a minha ideia de convidar você aqui é exatamente por conta da tua experiência, né, e do teu conhecimento todo voltado para essa questão da saúde mental, né? Muito, muito legal. Mas, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco isso, né? Eu sei que você tem uma vasta experiência tanto na questão da questão emocional, na questão dos desarranjos, né? Que a gente acaba provocando por essa questão da saúde mental, mas eu queria que você contasse para o pessoal um pouco, vamos dizer assim, essas dinâmicas, né? O que acontece, né, na vida das pessoas relacionada à saúde mental e como isso tem uma certa ligação com a questão da dependência química. Essa é uma questão bastante importante porque muitas vezes no momento do debate público existe uma certa tendência desse debate ser fracionado, né? De ficar a saúde mental de um lado e a política de substâncias do outro lado, sem uma interface muito clara, né? Isso se demonstra em vários níveis, né? Desde o nível da ponta, da integração entre os serviços, né? De que às vezes uma clientela por exemplo, do CAPS álcool e drogas não é a mesma do CAPS adulto, como se a questão da comorbidade, do uso concomitante de substâncias nos transtornos mentais não fosse algo extremamente comum e prevalente, né? Então, eu creio que a questão da saúde mental, ela evidentemente permeia
a clínica de álcool e drogas a todo momento, né? A gente tem essa associação direta de quaisquer transtornos mentais com o uso problemático de substâncias, né? E muitas vezes esse uso problemático de substâncias ele não vem à tona, né? Porque pela questão do estigma relacionado ao uso de substâncias, pela questão de muitas vezes os serviços, como eu disse, não terem um olhar multifacetado para a realidade daqueles indivíduos, acaba setorizando muito, eventualmente até negligenciando um problema de uso problemático de substâncias, não detectando precocemente. Então, é uma questão que é totalmente interligada e a intersecção é mais do que necessária, tanto na clínica, que é uma evidência, né, do que a gente vê no dia a dia como profissional de saúde, quanto uma integração, de fato, no contexto da política pública, né, das políticas públicas serem pensadas em conjunto, né. Eu acho que isso é uma coisa que de fato, é bastante necessário, né. Eu estou pensando aqui num contexto de pandemia que a gente está vivendo, em que as questões de saúde mental já estão pululando aí, né? O sofrimento psíquico já está aí acometendo a todos nós em maior ou menor grau, a depender de cada um, da sensibilidade de cada um, e concomitante a isso, talvez até numa resposta a isso, né? O aumento do consumo de substâncias mesmo, né? O consumo de álcool e drogas. Uma hipótese para isso talvez seja até uma questão de tentar buscar algum alívio, uma restrição do repertório por conta do distanciamento social, a gente fica sem opção de lazer, de interação, é uma forma talvez de lidar até com alguns sintomas ansiosos, sintomas depressivos também, quase numa tentativa de automedicação, né? Então, eu acho que esses dois fenômenos, eles estão crescendo juntos de uma forma muito evidente agora nesse período da pandemia, né? Rodrigo, você tocou num ponto que muita gente comenta, né? E claro, quem trabalha, o profissional que trabalha nessa área, consegue identificar isso muito mais, mais evidências, né? Consegue perceber isso mais rápido, né? Que é essa questão do processo da pandemia em si, né, que é a questão da Covid, né, que já nos causa, né, essa sensação mesmo de insegurança, de temor, né, e medos, mas também a questão das restrições, né, do isolamento, que também nos provoca outras sensações. O que eu queria te perguntar relacionado a isso diretamente, você acha que a questão do isolamento aflorou isso nas pessoas, uma tendência que, de fato, essas pessoas, de uma certa forma, meio que, poderia dizer assim, meio que foi escondendo, camuflando as suas ansiedades, as suas angústias no seu dia a dia, é como se deixasse isso meio de lado, e quando você entra no processo de encontro com você mesmo, que você está dentro da sua casa, você está no processo de isolamento, você faz um resgate da sua própria identidade, e isso aflora. Não sei se eu estou explicando direito, mas você acha que isso tem a ver também com as tendências, assim? Essa é uma ideia muito interessante. Eu interpreto o distanciamento social através de uma série de variáveis, né? As primeiras que me ocorrem, uma delas é que quem está empregado nesse momento de quarentena certamente está trabalhando de 3 a 4 vezes mais em casa do que trabalhava presencialmente, né? Então tem uma sobrecarga de trabalho para quem tem a sorte de estar trabalhando, né, nesse momento de crise, de recessão econômica. Está enfrentando uma carga de trabalho abissal, né, muito superior ao padrão habitual, né? Então isso já gera uma confusão do que era ambiente de trabalho, do que é ambiente doméstico, né? Então a gente colocou o escritório dentro de casa, né, muitos de nós, e com repercussões aí para o ambiente familiar, a gente está tendo que interagir com as nossas famílias de um modo mais presente do que eventualmente era, né? Porque está todo mundo em casa, os filhos estão dentro de casa, a esposa, o marido, o companheiro, companheira, está todo mundo dentro de casa, e isso também tem gerado possibilidade de descoberta aí, né? de fortalecimento de vínculos, mas também de muito conflito e muita tensão dentro de casa. A gente vê indícios, talvez diretos até disso, o aumento da violência doméstica, da violência contra a mulher, do feminicídio, né, que vem apresentando uma tendência de ascensão.
Então, isso exacerbou a tensão dentro de casa, né? Fora a questão de pessoas que não têm uma rede de suporte social, que são pessoas que já vinham mais isoladas ou já vinham com déficit nessa interação, o distanciamento exacerba isso, né? Isso a gente pode ver muito em populações de idosos, por exemplo, que moram sozinhos. A pandemia foi a gota d'água para uma série de populações vulneráveis do ponto de vista da saúde mental, para que esse sofrimento psíquico aflorasse de uma forma muito clara, né? Eu interpreto da seguinte forma: uma série de populações e perfis já vinham no fio da navalha em relação à saúde mental, já estavam no limite. E a pandemia fez transbordar esse copo de sofrimento, de desconforto psicológico, e certamente contribuiu aí vai contribuir de uma forma mais clara, não imediatamente, mas até num aumento na incidência de novos transtornos mentais, na incidência de suicídio. Eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a ver. É uma coisa que você aborda muito também, nessa questão do risco do suicídio, né? Uma coisa que a gente vai ver num efeito mais retardado, assim, análogo ao que aconteceu em Brumadinho e Mariana, né? No princípio é esse estresse, esse sofrimento psíquico indiferenciado, assim, relacionado à perda, relacionado à luto, relacionado à situação de catástrofe, de calamidade em si. Depois de alguns meses você começa a ver pessoas desenvolvendo quadros depressivos mais clássicos, quadros ansiosos, problemas relacionados ao uso de substâncias melhor configurados, mais evidentes, e dali a pouco vem o aumento das taxas de suicídio, né? Uma história natural das calamidades humanas, né? No que tange a manifestação delas na saúde mental. Rodrigo, a gente pode dizer que isso também pode ter uma correlação direta com a questão também do uso de substâncias psicoativas, tanto a lista quanto a ilícita? Você acha que isso também pode se agravar em decorrência desse processo todo que a gente está vivendo? Sem dúvida. Eu acho que pessoas, tanto, acho que de duas formas, né? Tanto pessoas que estão iniciando o hábito mais contumaz de consumir substâncias agora, como pessoas que já tinham problemas com substâncias anteriormente, e certamente a pandemia, para essa população que já tinha um uso problemático de substâncias, exacerba e amplifica esse problema de uma forma bem substancial, né? Eu acredito que somando isso ao sofrimento psíquico, aparecimento de sintomas depressivos e ansiosos, e a gente vê, né, a mídia noticiou o aumento 200% aí na compra de bebidas pela internet. Parece que um dos únicos itens que o consumo não caiu, e pelo contrário aumentou nos supermercados, foi a bebida alcoólica, né? Então, a pandemia, ela, como você mencionou, ela também exacerba antigos problemas, né, que a gente que está na política pública há bastante tempo sabe da questão do álcool, né, da questão que é sempre colocada em segundo plano, né? E a gente achou que com a pandemia a gente ia conseguir colocar o álcool de novo no debate público, na pauta, mas não entrou também, né? Novamente não entrou por razões que a gente sabe muito bem, mas o fato é que clinicamente as pessoas estão abusando mais e as pessoas estão tentando lidar com esse desconforto através do uso de substâncias e driblar o seu estresse, driblar o seu sofrimento. Só que a gente também provavelmente vai assistir a um aumento aí nas pessoas com problemas relacionados a substâncias no médio prazo também, como outras situações de calamidade demonstram também. Então, isso também tem que estar na pauta e tem que estar no nosso radar, né? Por isso que eu acho que é importante canais como esse que a gente está aqui contigo, e a tua atuação, o teu ativismo, o teu advocacy na área, para a gente realmente não perder o timing de provocar esse debate, esse questionamento, porque as evidências estão pululando aí, até as evidências para o leigo, né? E a gente não está conseguindo fazer essa amarração, a gente está... Assimilar isso como um processo que a gente precisa reagir, né? Muito difícil também, às vezes, no calor do momento histórico também, fazer todas essas considerações, mas acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem que, enquanto cidadão, enquanto ativista, a gente tem que provocar isso mesmo e trazer isso à tona em qualquer oportunidade, nas universidades, nas instituições públicas e privadas,
eu acho que eu me surpreendi da questão do álcool ter, de novo, escorregado, né? Sim, sem dúvida, eu acho que é colocar o uso problemático de substâncias como uma categoria mais ampla mesmo, né? Porque colocar em termos do dependente de substância, que já é um passo além desse uso problemático, aí realmente você estigmatiza, você desestimula as pessoas a buscarem tratamento, a buscarem auxílio, né? A gente sabe, né, que um grande problema da clínica de drogas é a pessoa sentir que ela não vai ser julgada, não vai ser responsabilizada legalmente, criminalmente, por conta do consumo dela de substâncias, que ela não vai ser nomeada de uma forma pejorativa. Esse é um dos grandes desafios, né, da adesão na clínica de drogas, talvez da procura por serviços específicos para o uso problemático de substâncias, é essa barreira mesmo do estigma, do preconceito que existe, e da gente não pensar de uma forma mais abrangente essa questão do uso problemático, né? Por isso que eu falo muito em sofrimento psíquico, o psychological distress, ou common mental disorder. Eu acho que o raciocínio do gestor público ele tem que abranger categorias maiores, né, com populações mais abrangentes, e eu acho que aí ele consegue ter uma compreensão melhor dos fenômenos, né? Porque se ele colocar em termos de prevalência de depressão maior, prevalência de transtorno de ansiedade generalizada, prevalência de dependência de múltiplas substâncias, eu acho que ele faz um recorte já muito grande, e ele perde oportunidade de pensar em medidas de promoção e prevenção para uma população maior, né? Pensando também, a gente fazendo esse recorte, a gente sempre tem que pensar na questão, por exemplo, de uma subpopulação que a gente está vendo pouco, né? Que a gente deveria falar mais, que é como é que está essa questão do uso de substâncias na infância e adolescência agora com a pandemia, né? Será que está aumentando? Será que está estável? Como é que está isso? Eu não estou vendo esse tipo de informação surgir, né? Então a gente acaba, enfim, está um momento muito difícil de fazer qualquer análise mais fria, mas são subpopulações que deveriam preocupar o gestor público, né, no sentido de ofertar eventualmente algum suporte adicional, eventualmente alguma estratégia diferenciada para a gente poder atingir os diversos públicos que compõem o uso problemático, né, que não é uma coisa, não é um perfil só, né, são várias subpopulações aí que, se a gente não pensar estrategicamente de uma forma mais singular para cada subpopulação, a gente corre o risco de não conseguir resultados também, né? Rodrigo, você tocou num assunto que eu estava comentando, inclusive, com uma dirigente de uma organização social que trabalha com população de rua, e ela estava dizendo da mudança do perfil também na questão não só da população em situação de rua, mas também a entrada de muitos adolescentes, né? Então, que passam o dia na rua, geralmente tem relação familiar, tem um local onde mora, mas acaba passando o dia na rua consumindo, né? Então, desde consumos assim, de drogas listas e ilícitas, não estou nem falando do crack, assim, estou falando consumindo drogas mesmo, então bebendo, cheirando, e passa um dia ali na rua. E isso é um fenômeno que a gente já há muito tempo que a gente não via, né? As crianças e adolescentes na rua consumindo as drogas como está acontecendo agora. E a gente estava discutindo um pouco isso, assim, será que isso também não é um reflexo da própria pandemia, que as escolas fecharam por conta do processo, né, da contaminação, mas ao mesmo tempo esses jovens que já têm uma desestruturação familiar, que já têm a sua relação, será que eles não estão ali entrando num caminho que daqui a pouco a gente vai ter que saber como resgatá-los, né, desse processo todo? É exatamente o que você está dizendo, né? A minha grande preocupação. Um pouco olhar sobre isso hoje, né? Muito legal isso que você comentou agora, e realmente a grande preocupação, porque é uma subpopulação que está iniciando a carreira, né, no uso problemático de substâncias, e está já caminhando junto com uma vulnerabilidade social muito grande, e essa população está na nossa frente, e o que a gente vai propor, né? Como é que a gente vai abordar? Certamente, acho que as hipóteses estão
totalmente corretas, né? Acho que a pandemia foi a gota d'água para um monte de coisa, inclusive para situações de disfuncionalidade familiar, de desestruturação do núcleo familiar, de exacerbação da vulnerabilidade social, econômica. Eu acho que a gente está vivendo uma tempestade perfeita aí para uma série de desfechos negativos em saúde e em saúde mental também, né? Eu acho que a questão da escola, eu acho que você apontou muito bem, o pessoal da atenção básica, da estratégia de saúde da família, eles advogam muito por isso, né? De que criança fora da escola é criança vulnerável do ponto de vista do processo de saúde e doença, está exposta a todo... Da situação da própria proteção social, né? Exato. Então, certamente, acho que o componente escola aí é um componente que deveria ser avaliado e, de novo, pensando em política intersetorial, em políticas de intersecção entre educação, saúde, para a gente decodificar esse tipo de fenômeno. Senão, a gente, daqui a pouco, a gente tem outra Cracolândia daqui 5, 10 anos, mais uma Cracolândia para a gente combater, mas o que a gente está fazendo no início da história natural dessas pessoas, né? O que a gente está tendo proatividade e perna para poder correr atrás, né? Porque evidentemente que não é um trabalho fácil, exige investimento, exige, enfim, todo um direcionamento das políticas para cuidar dessas subpopulações, né? Mas eu acho que é onde a gente sabe que é a época em que se inicia o consumo de substâncias, é a época que o consumo de substâncias é mais nocivo, a questão da cannabis é muito complicada na infância e adolescência, aumenta o risco de psicose, etc. e tal. Então é um momento muito de ouro, né, para a gente pensar com muito cuidado essa questão da clínica de drogas na infância e adolescência, nesse contexto todo aí de transbordamento aí de problemas sociais que já ocorriam muitas vezes e que agora escancarou completamente, né? Agora está um nível muito difícil de controle. Rodrigo, você também é um dos que acha que a política de saúde mental vai ser a principal política das próximas gestões aqui que nós vamos ter que enfrentar? Tem muita gente que fala assim, olha, de todas as políticas públicas, a saúde mental vai ter que ser a maior atenção das próximas gestões por consequência desse momento. Você também acha isso? Eu advogo por isso. Eu acho que por uma necessidade pragmática de aumento da demanda e por uma questão de utilizar esse momento estrategicamente para que isso seja uma oportunidade de lembrar que a saúde mental ela corresponde a 1% só do orçamento total da saúde e com tendência à queda, né? Então, acho que é um momento mesmo de fazer barulho, de fazer o gestor público, o governante, entender o grau de importância dessa política e dessa abordagem para de fato fazer uma diferença, né? Para de fato atingir desfechos sustentáveis ao longo do tempo. Eu acho que sim, eu acho que suicídio, a própria questão das pessoas enlutadas aí pela Covid, o impacto nas famílias, estamos aí em 140 mil mortes, eu imagino. Eu confesso que nos últimos dias eu não consegui acompanhar, porque, enfim, a gente está num momento muito doloroso, mas 140 multiplicado pelo núcleo social adjacente ali, 5, 6, 7 pessoas, o impacto disso social é brutal e as pessoas vão precisar desse canal de assistência, vão precisar de um acolhimento, vão precisar de uma atenção especial, porque o efeito de massa disso, de todos esses estressores aí que a gente está vivendo, vai gerar uma epidemia mesmo de sofrimento psíquico, e a gente vai ter que operacionalizar isso de alguma forma e sensibilizar o governante, o político e o legislador para que a gente tenha avanços substanciais nesse campo, né? Eu acho que é um momento de estar gritando, né? Que está uma coisa assim mais do que evidente que a política de saúde mental vai precisar de revisão, de otimização do que já existe, e sem se detendo em problemas pragmáticos, né? Sem muita briga ideológica, né? Quem está certo, quem está errado, não. A estratégia tem que ser para todos, né? Exato. Temos um problema, né? Em pensar pragmaticamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir de fato, né?
Esse é o grande desafio. Agora, Rodrigo, agora uma pessoa, vamos pensar que quem está nos assistindo aqui, né, que se reconhece em tudo isso que você acabou de dizer, que foi uma, vamos dizer assim, uma brilhante explicação, exatamente o momento que nós estamos nessa questão da saúde mental. Essa pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e está passando por essas questões, né, assim, que sugestões você daria para a sua vida, né, para a vida cotidiana de cada um, né, desde essa questão mesmo do se perceber nesse processo da pandemia, né, isso que você está dizendo, né, mas que exercícios essa pessoa, exercício no sentido que processo essa pessoa tem que vivenciar para de fato saber enfrentar isso, porque eu acho que o mais difícil agora é assim, nossa, eu estou entendendo, eu estou passando por isso, mas e agora? O que eu faço, né? Como é que eu supero isso? Como é que eu enfrento isso, né? Acho que se você tem algumas dicas, sugestões, acho que seria legal também a gente passar para o pessoal também perceber, assim, a gente tem que ter algumas estratégias, alguns caminhos, né? Sem dúvida, eu acho que a política de saúde mental, ela começa pelo autocuidado comunitário, né? A gente nunca vai ter o número de profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, POs, enfim, a gente nunca vai ter na medida da necessidade real da população. Isso em qualquer contexto, qualquer país, na Escandinávia, ou no Zimbábue, ou no Brasil, o problema a Finlândia é sempre bom falar da Finlândia, que a Finlândia é a nossa referência de sucesso, né, de governança, né? Na Finlândia também não tem gente suficiente. Também não vai ter gente suficiente nunca. Então, a gente tem que atuar em todos os níveis, né, da pirâmide de necessidades em saúde mental, e começa na base pelo cuidado comunitário mesmo, assim, pela ajuda que as pessoas conseguem oferecer a si próprias e as pessoas que estão do lado delas, né? E no momento de pandemia, eu acho que a tecnologia, ela vem apontando caminhos nesse sentido, da gente conseguir manter algum grau de interação social através da tecnologia, das vídeo. Eu acho que a gente tem que insistir nisso, eu acho que a gente tem que não ficar sozinho nesse momento. Mas eu não consigo ver as pessoas presencialmente. Não é possível e, de fato, a realidade impede isso, né? A gente tem que restringir ao máximo isso mesmo por uma questão sanitária. Mas a questão da tecnologia permite essa aproximação e evitar que as pessoas se sintam tão sós, né? Tão desamparadas, né? Outra coisa é o fato das pessoas, ao receber conteúdos relacionados à saúde mental, adquirirem uma consciência em relação a esse tema e começarem a se preocupar tanto com a própria saúde mental, né, quanto com a saúde mental de quem está em volta, quem tá, da sua família ou pessoa mais próxima, de ficar atento, de cuidar, oferecer acolhimento, né, oferecer cuidado em certa medida, esse cuidado mesmo humano, né? Porque muitas vezes fica a expectativa de que saúde mental, se não for um psicólogo que fez 5 anos de curso de psicologia para lidar, ou se não for um psiquiatra que além da medicina fez mais 3 a 5 anos de especialização em psiquiatria, ninguém mais no mundo vai saber lidar, né? Então, acho que quebrar um pouco essa fantasia de que existem muitas intervenções aí relacionadas... Às vezes é só a escuta, né? Às vezes é só a pessoa, ela precisa ligar para outra e saber escutar, né? Ou acolher, né? Acho que tem um pouco a ver com isso que você está dizendo, né? Saber escutar não é você julgar o que você está escutando, mas é você saber ouvir o que a pessoa tem a te dizer, né? Conseguir ouvir sem que isso mexa muito com você, e sem aquela necessidade de falar, mas sua vida está tão boa, por que você tá mal? Não, às vezes independe, né? A percepção que a gente tem da vida, às vezes independe das circunstâncias objetivas aí, do que a gente tem de fato, né? Então, acho que uma postura de não julgamento, uma postura de acolhimento, de escuta. Eu acho que outra coisa que me angustia muito, falando mais da parte do ativismo da gestão pública, é que, assim, ano passado eu fiz uma campanha em algumas estações da linha Lilás, do metrô de São Paulo, e com alunos da universidade, alunos do curso de medicina, e me surpreendeu que as pessoas não têm a menor ideia de onde procurar auxílio diante de qualquer problema de saúde mental consigo próprio ou com alguém próximo.
as pessoas não sabem para onde correr, né? Então, eu acho que as pessoas precisam saber o que é o SUS e não saber da parte, digamos, mais conceitual, filosófica, mas saber que existe uma unidade básica de saúde próximo da sua residência, existem referências, existem serviços de saúde mental como os CAPs, as pessoas, a população em geral não sabe. O CAPS é uma sigla exatamente isso, é o Centro de Apoio Psicossocial, né? É um centro de apoio, né? As pessoas desconhecem completamente, assim. Eu acredito que em cidades menores, interior, as pessoas até conseguem ter um pouco mais de clareza, mas no município de São Paulo, que a informação é toda truncada e o acesso das pessoas à informação apesar de ser muito volumoso, mas assim, o quanto o que as pessoas absorvem e assimilam daquela informação é sempre muito variável, né? E o fato disso não ser veiculado até na própria mídia, assim, falar, olha, se você tem um problema de saúde mental, procure a unidade básica de saúde ou o CAPS mais próximo. E quando você está falando de saúde mental, você está falando de sintomas, né? Você se sente triste, se sente ansioso, se sente frustrado, sei lá, são várias sensações que levam à questão da saúde mental, né? Então, acho que isso também é interessante, que a pessoa fala, olha, eu não sei se eu tenho, né, uma questão de saúde mental. Não, mas se você não consegue dormir, tem insônia, né? Passa por um processo de ansiedade, né? Eu não vou falar come compulsivamente, porque a gente é meio gordinho, né? O Devete não pode falar isso. Mas tem compulsões. Tô brincando, mas tem outras compulsões. Acho que isso tudo tem a ver com a saúde mental, né? Do reequilíbrio da gente, né? Aquele estigma atávico que a gente tem, né, de que o serviço de saúde mental é só para aquela pessoa que está muito comprometida, muito desorganizada, uma alteração muito evidente de comportamento, e a gente viu no metrô, né, nessa abordagem que os alunos fizeram, que a gente fez junto, pessoas sofrendo, pessoas com ideação suicida, né? A gente sabe que o metrô de São Paulo é um dado que é uma caixa preta, né? Mas a questão dos suicídios nas estações de metrô é um dado bastante polêmico e extremamente vigiado, né? Então, por isso a gente fez uma intervenção lá. Então, as pessoas terem a dimensão de que o sofrimento psíquico é algo muito mais abrangente e que você pode estar trabalhando, pode estar funcional e você está com baita sofrimento e precisando de ajuda, né? Então, acho que é um outro ponto importante para as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam cuidar do sono também, agora focando mais na prevenção individual, né? As pessoas, essa pandemia, é o que você falou, alterou os ritmos biológicos de qualquer ser humano na face da Terra. E isso se traduz essencialmente em 3 dimensões que eu enxergo: sono, apetite e atividade sexual, né? Então, o perfil básico, assim, que foi se gerando, que a gente foi captando nos serviços, assim, gente dormindo mal, com um sono todo irregular, né? Comendo mais do que o padrão, não precisa nem falar, né? A gente vai ter uma pandemia, a gente já está tendo uma pandemia de sedentarismo e certamente os índices de obesidade e problemas relacionados ao sedentarismo também vão aumentar. Eu acho que esse é outro debate interessante também para se ter. Então, e a questão da sexualidade, que ou algumas pessoas simplesmente perderam totalmente a libido, ou outras que entraram numa coisa compulsiva em relação a sexo, pornografia, etc. Então, essas 3 dimensões mostram que o nosso organismo está reagindo muito mal a esse estresse, né? Porque é um estresse muito grande. É um estresse, né? Medidas relacionadas à higiene do sono, a você ir dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, a você diminuir a ingestão de café, de outras substâncias estimulantes. A questão do tabaco também, eu acho que é uma questão importante de ser discutida, até porque ela, além de todo relacionado ao tabaco, mas tem uma questão específica de atrapalhar o sono também. Entender que o consumo de substâncias, do álcool, por exemplo, que muita gente vê, toma uma dose para dormir, o álcool fragmenta o sono normal, a arquitetura do sono normal, então acaba não sendo um sono de boa qualidade. As pessoas, a questão da atividade física mínima, que a gente ficou prostrado no sofá,
né, ou trabalhando num home office por horas a fio, sem um alongamento, nem esticar o corpo, né? Então, outra coisa que vai começar a gritar, como vocês já podem ver aqui, as doenças musculoesqueléticas também relacionadas a esse momento também já estão se intensificando também. Mas, não, Rodrigo, eu só ia te dar esse exemplo que você deu da questão dos hábitos, né? Eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo, né? Nessa situação do processo da pandemia, que eu falo que eu passei por ciclos, né? O início da pandemia, meio da pandemia, agora esse momento que a gente está vivendo. Mas eu tive uma mudança de um hábito, foi a questão do café. Eu, no começo da pandemia, realmente tive muita dificuldade de dormir, por ansiedade, essa preocupação toda, sem saber o que estava acontecendo direito. Então, eu tive muita dificuldade de dormir. E eu, por uma forma espontânea, parei de tomar café, porque eu percebi que o café realmente me deixava mais ansiosa e com menos sono, né? E sabe que isso alterou a minha condição de sono, né? Então, hoje, eu já digo que eu já estou na pandemia, pelo menos uma das consequências, conseguindo reagir bem, que é o sono. A comida ainda não, ainda estou na fase ainda do comer e ficar de uma forma sedentária, mas o café realmente alterou mesmo, e eu consigo dormir melhor. Então, essa é uma dica, né? Eu acho que essa questão do café é interessante, porque a gente tem um hábito de tomar café o tempo inteiro. E eu, no trabalho, eu tomava, lá no ambiente de trabalho, eu tomava café o dia inteiro, né? E se você está ali agitada, você não percebe. Em casa, isso muda completamente o seu ritmo, né? Então, acho que é uma consequência que você está dizendo. E a gente tem que ter alguns hábitos, a gente mesmo tem que se perceber, né? Se reconhecer nos hábitos e ir alterando, né? Enfim, o quanto isso também exige, o quanto a gente precisa ser sensível a isso e se dar um pouco de tempo, assim, de se propor intervalos ao longo do dia, se propor momentos de desconexão, né? Evitar o trabalho no período noturno, por exemplo, porque a luminosidade excessiva dos equipamentos eletrônicos acaba interferindo na neurobiologia do sono, na regulação da melatonina, etc. Mil hipóteses para isso. Então, é outro componente que a gente precisa dosar, né? Não está sendo fácil isso, porque tem sido a nossa plataforma de interação com a vida e com o mundo, né? Mas que a gente precisa conseguir ficar uns momentos desconectados, assim. Acho que, vou me recuperar, a gente entrou num perpétuo, a gente não tirou férias, a gente não viajou, né? Então, o quanto a pandemia demandou da nossa saúde, né? nesse semestre, né? Nesses últimos 6 meses. Então, a gente precisa reincorporar a demanda de descanso, de lazer, de momentos de que você está ligado no trabalho, momentos que você se desliga, né? Voltar a fazer algum grau de atividade física, mesmo que seja dar uma volta no quarteirão ou ir no supermercado a pé, qualquer coisa. A lição dessa pandemia são duas, né? Acho que a questão do 7 de setembro assim, todos nós estamos com um desejo enorme de libertação, de poder fazer o que tem vontade. Só que não é indo todo mundo para o litoral de São Paulo, para o litoral do Rio de Janeiro e se aglomerando, né? A gente vai precisar conseguir tolerar a frustração desse momento de impedimento de fazer essas coisas em prol de um bem maior, né? Eu acho que cuidar da saúde mental nesse momento, além dessas medidas individuais e dessas medidas de gestão, existe um componente aí de preocupação com o bem comum que é bastante importante. Assim, as pessoas precisam cair na real de que de 10 a 40% das pessoas são transmissoras assintomáticas do SARS-CoV-2. E as pessoas precisam entender isso, que você pode estar colocando outras pessoas... é um vírus muito violento, né, Rodrigo? A gente estava até comentando antes aqui, por conta até que eu também tive a Covid, né? E a gente, de fato, a gente não percebe, não sabe como pega, não dá para fazer uma relação causal, eu fiz isso, aconteceu isso, né? E é muito relativo mesmo, né? E cada ser humano tem o seu organismo e reage de um jeito. Então, colocar-se em risco numa situação como essa, e infelizmente a gente está vivendo isso aqui, né? O Brasil, 4 milhões de contaminados, 130 milhões, quase ainda agora para 140 milhões, 140 mil pessoas mortas. Então, é uma situação que não dá para fingir que nada está acontecendo, né? E eu acho que esse processo do feriado, e tem muita gente discutindo isso, né? Sociólogos, né?
antropólogo, falando um pouco isso, que esse processo do feriado é exatamente o que você está dizendo, né? Um pouco assim, olha, é um alívio, uma sensação de que está tudo bem, né? Vamos fingir que está tudo bem e vamos correr para a praia, né? E o risco disso está altíssimo, fazer uma coisa dessa, né? Sem dúvida, eu acho que a saúde mental passa por essa questão do suporte social e dessa percepção de que estamos interconectados, né? Que a gente está, acho que o vírus está escancarando isso na nossa cara, né? De que a gente pode tanto ajudar uns aos outros como prejudicar muito uns aos outros, né? E saúde mental, no meu entender, é uma visão mais pessoal minha, não tão técnica, vamos dizer, mas tem a ver com capacidade de altruísmo, com capacidade de empatia, né? Com capacidade de cuidar das pessoas que estão em volta. Eu acho que uma boa saúde mental, ela não é só você estar bem e o resto do mundo que se dane, né? Eu acho que é você estar bem, mas você está fazendo algo bom para o pequeno entorno que você habita, ou até, eventualmente, num contexto maior, mas a verdadeira saúde mental, para mim, tem a ver com esses aspectos que, muitas vezes, nas orientações aí que a gente recebe de saúde mental, fica uma coisa do tipo, olha, cuida do seu bem-estar, se preocupa só com você, porque sob um prisma muito individualista, muito, né? Individualista, e acho que a gente está tendo a oportunidade de repensar todos esses valores, todo esse jeito de estar no mundo, né? E que a saúde mental pode ter um protagonismo bastante importante de sensibilizar as pessoas de que, olha, caiu a ficha de que a gente precisa cuidar uns dos outros, que a gente precisa ser ético uns com os outros, que a gente precisa ser cidadão uns com os outros, né? Será que dá para perceber ou vai precisar de mais um cenário análogo, né, a esse para aprender, né? Então, acho que a gente está numa certa encruzilhada de aprendizado, assim. A gente está muita gente teve uma curva de aprendizado muito importante nesse período, mas tem gente que ainda não conseguiu captar a gravidade do momento, a complexidade do momento. A gente fala que ainda não caiu a ficha, né? Ainda não caiu a ficha do nosso tempo, do orelhão, né? Eu falo às vezes isso para os alunos, eles falam, caiu ficha? Ficha? Eles não entendem. A gente vai entregar a nossa idade aqui, né? Daqui por diante. Eu gostei muito, agradeço muito você, admiro muito você, tua trajetória, teu trabalho, tua coragem nesse momento que você também adoeceu da Covid, toda a tua trajetória, tua transparência, teu ativismo com as populações vulneráveis. Eu acho que o mundo está precisando de gente assim, né? E que como nós, né? Você também, né? Como nós, né? Nossa conversa tenha servido para acender alguma inspiração, para estimular alguém a viver esse momento de uma forma mais construtiva, de uma forma mais voltada para a construção de algo coletivo melhor, né? Eu acho que essa é a grande lição que essa pandemia deveria nos deixar, né? Mas tem muita gente sendo despertada por esse momento, tem muita gente repensando a própria vida, seus valores, o jeito de estar no mundo, suas prioridades. Então, apesar de toda a morte, todo o sofrimento, todo o desespero, toda a ignorância, né? Tudo que nos deixa indignado, mas eu acho que tem gente que vai sair pior da pandemia, mas eu acho que tem muita gente que vai sair melhor também. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para o nosso lado. É isso aí. É isso aí. Muito bom, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Rodrigo. Foi uma conversa excepcional, excelente. E espero que todos aqui vocês tenham gostado também. Esse canal Droga e Sociedade é um canal aberto, mesmo despretensioso. A ideia é essa mesmo, é um bate-papo, uma reflexão que nos traga, né, esse novo momento do pensar, né, do refletir e do se reconhecer em sociedade, né? E a questão das drogas perpassam, né, por tudo isso. Então, a nossa preocupação também é um pouco a gente trazer essa informação, essa orientação para que a gente tenha uma sociedade coletivamente mais saudável, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa, né? E para isso a gente precisa mesmo dialogar, né? Trocar, compartilhar informações, compartilhar experiência. E, Rodrigo, você realmente foi muito feliz aqui nesse nosso encontro. Eu já sabia, né? Porque eu já te conheço, eu sabia que ia ser essa grandiosidade, né? Essa conversa toda nossa, mas espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal,
se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, faça os seus comentários, deixe as suas sugestões, e nós estamos aqui com o canal aberto, nós estamos aqui com esse pessoal fazendo esse diálogo com vocês, para que cada vez mais a gente tenha uma sociedade melhor, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado por esse momento, e até o nosso próximo encontro, que eu espero conversar com você outras vezes também. Não, certamente, com certeza, estou à disposição. Valeu, Leda, muito obrigado a todos. Obrigada, viu? Tchau, gente, até a próxima.